Olá pessoal, neste vídeo estarei apresentando a terceira parte das novidades do SolidWorks 2014. Tá? Falaremos sobre o desempenho aprimorado, obtendo uma resposta muito mais rápida do sistema. Tá? Então a gente vai ver aí diversas ferramentas que vão auxiliar bastante a gente na criação dos nossos projetos. Bom pessoal, como já comentado nos vídeos anteriores, o SolidWorks 2014 ele apresenta diversos recursos poderosos e atalhos de economia de tempo que certamente irão auxiliar os nossos usuários. Tá? Uma novidade bastante legal no SolidWorks 2014 é a possibilidade de fazer rotações na vista explodida. Então, de uma forma bastante fácil, né, a gente vem aqui em vista explodida, seleciona as peças a serem explodidas e agora a gente tem a opção aqui para girar ao redor da origem de cada componente. Com essa opção habilitada, a gente faz a explosão das peças e a partir daí, através da tríade de rotação, a gente consegue fazer o giro nessa peça. Bom, a partir daí a gente consegue vir também selecionar outras peças, fazer explosão nelas. E uma outra novidade que a gente pode selecionar, por exemplo, uma submontagem, né? Isso daí já dava para fazer. A gente troca aqui agora o eixo, né? o centro de rotação do eixo, e a gente vai girar a peça conforme a necessidade. A partir daí, seleciona a peça de novo e faço a explosão para o outro sentido. Bom, depois de feita a explosão, né, o que já não é novidade, mas a gente pode vir aqui e animar um recolhimento. Bom pessoal, no SolidWorks 2014 nós não precisamos mais acessar as propriedades do componente para alterar a configuração de uma peça ou submontagem. Tá? Clicando sobre o componente ou até mesmo na submontagem, nós realizamos essa alteração através da barra de ferramentas do contexto. Então a gente seleciona a peça e aqui a gente tem as configurações já disponíveis. Conforme eu falei, a gente pode vir aqui também na submontagem e do mesmo processo eu posso escolher, por exemplo, eu quero uma configuração retraída, né? Eu quero uma configuração aqui no caso livre, então ele já automaticamente já troca para a gente. Uma outra novidade também é tornar uma submontagem flexível. Eu não preciso entrar nas propriedades do componente para fazer isso. Agora a gente também tem essa ferramenta aqui de uma forma bem mais rápida como um atalho. Tá? A partir daí a gente pode vir, né, e realizar os movimentos na nossa peça. Também foram feitas melhorias em relação ao espelhamento de componentes. Com SolidWorks 2014 podemos agora realizar o espelhamento de peças que possuem posicionamentos avançados. Então a gente consegue visualizar aqui que essa peça, né, essa região foi feita através de um espelho e a gente consegue notar também que os posicionamentos que foram criados, eles foram copiados, né, os posicionamentos avançados. Então posicionamento de largura, posicionamento simétrico, de articulação, de came, tudo isso ele já está pegando no 2014. Ao trabalhar com grandes montagens, às vezes precisamos remover alguns pequenos componentes, né? Então, nas versões anteriores, nós podíamos usar a ferramenta de seleção avançada para selecionar em volume ou em massa, por exemplo, né? Então a gente vinha aqui e selecionava as opções. Bom, agora no SolidWorks 2014 temos a opção de selecionar por tamanho também. Então a gente seleciona aqui a opção, né, selecionar por tamanho, e aqui a gente consegue visualizar os componentes. Através dessa barra de rolagem a gente consegue pegar do menor para o maior. Bom, depois de selecionar os componentes, a gente pode vir aqui, por exemplo, e ocultar ou isolar esses componentes, trabalhar individualmente neles. Tá? Até o SolidWorks 2013, quando selecionávamos um componente pela área de gráficos, tínhamos que rolar a árvore de projetos. Né? Então a gente selecionava e tinha que procurar ele aqui na árvore de projetos. Agora no SolidWorks 2014, ao selecionarmos um componente, vocês podem notar que a árvore de projetos ela já rola automaticamente. Né? Então eu seleciono a peça desejada, ele automaticamente já mostra para mim aonde que está essa peça. Pessoal, o Assembly Expert ele também foi aprimorado. Tá? Então a gente vem aqui em avaliar, né, Assembly Expert, a gente consegue perceber que o relatório, né, de tempo de reconstrução até o SolidWorks 2013 ele dava a unidade para a gente como milissegundo, agora ele dá para a gente como segundo, então facilita bastante também na análise. Tá?
Algumas novidades que a gente tem também na parte do Assembly Expert, agora a gente consegue visualizar os componentes ocultos, né? Os componentes virtuais, componentes de envelope. Todas essas opções ela é bem importante quando nos deparamos com problema de desempenho em montagens, né? A gente consegue uma análise bem mais completa de como está o desempenho da nossa montagem. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre as novidades em montagens, né? A parte de padrões. Então, as mesmas opções de padrões que nós temos no ambiente de peça, nós possuímos agora no SolidWorks 2014 também no ambiente de montagem. Por exemplo, a gente pode vir agora no ambiente de montagem fazer um padrão acionado por curva, né? Um padrão acionado por esboço, padrão acionado por padrão. Então, todas essas opções aqui eu vou estar mostrando para vocês. Bom, por exemplo, padrão acionado por curva, né? Então a gente seleciona, né? A gente tem que selecionar qual é a curva desejada. No meu caso é esse esboço. Coloca a quantidade de cópias, né? E de uma forma bastante rápida a gente pode colocar também o espaçamento e selecionar os componentes. Bom, depois que a gente seleciona os componentes, a gente habilita as opções aqui desejadas, né? Eu quero que ele fique tangente para ficar tudo certinho. Dá um OK que automaticamente a gente já tem todos os padrões criados. Bom, pessoal, uma das novidades, né, que a gente tem para a parte de padrões também dentro do SolidWorks 2014 está no fato da gente selecionar aqui, por exemplo, na árvore o recurso que a gente quer e a gente consegue visualizar quem foi a instância origem, né, e quem são as instâncias copiadas através das cores. Uma das novidades que a gente tem, conforme eu já tinha falado anteriormente, é o padrão acionado por padrão. Então a gente seleciona aqui, por exemplo, eu quero essa submontagem, eu quero como recurso, né, acionador essa peça. Então de uma forma bastante rápida a gente já consegue também criar a nossa montagem completa. O SolidWorks 2014 ele melhorou bastante o método para a criação de posicionamentos. Até o SolidWorks 2013, quando utilizávamos o Alt, né, para os posicionamentos rápidos, o componente ele se anexava muito rapidamente à primeira referência encontrada. Então a gente vinha aqui, né, segurava o Alt, pegava a aresta e passava o mouse em cima. Ó, vocês percebam que a peça ela fica um pouco perdida, né? A sensibilidade fica muito ruim. Então no caso aqui, pessoal, a gente tem agora no SolidWorks 2014 a possibilidade de vir em opções, né, desempenho e aumentar, né, deixar um pouquinho mais lenta, na verdade, essa sensibilidade do posicionamento inteligente. Então eu vou segurar o Alt agora, vocês vão perceber que eu vou passando o mouse em cima, nada acontece, só vai acontecer a partir do momento que eu deixar um determinado tempo em cima da face ou da aresta correspondente. Bom, continuando a parte de posicionamentos, tá? Então eu quero fazer agora um posicionamento entre esse parafuso e essa face. A gente tem a possibilidade agora no 2014, além de colocar o posicionamento concêntrico, já de travar a rotação na peça. Tá? Então depois eu não precisaria colocar, por exemplo, posicionamento paralelo para tentar travar a rotação. É só habilitar essa opção aqui, que automaticamente a peça já vai estar sem a rotação criado. Bom, vou continuar aqui o posicionamento. Então vou posicionar essa daqui, vou fazer a mesma forma, né? Vou travar a rotação dela e vou posicionar a parte da face da cabeça do parafuso. Bom, um posicionamento, pessoal, que acho que acontecia muito com vocês, um erro de posicionamento, né? Tava no fato de a gente colocar um posicionamento, clicar aqui na aresta desejada, clico numa outra aresta, ele automaticamente reconheceu para mim um posicionamento paralelo. Até o SolidWorks 2013, com certeza ele tentaria reconhecer o posicionamento coincidente e vocês deparariam com essa mensagem de erro, que já deve ter acontecido muitas vezes. Bom, a partir de agora, né, a partir do SolidWorks 2014, ele automaticamente vai reconhecer o posicionamento paralelo. Então a chance de deixar uma montagem sobredefinida vai ser menor. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui com os nossos posicionamentos, tá? Eu vou colocar um posicionamento concêntrico nessa região da peça. Uma coisa legal também no SolidWorks 2014,
a gente pode selecionar, por exemplo, um eixo, né, uma face circular, que automaticamente ele já reconhece também que a gente vai colocar um posicionamento concêntrico entre eles. Bom, uma outra técnica agora que a gente tem também para realizar posicionamentos com Ctrl, né? Isso daí a gente já tinha, mas ficou muito mais fácil agora. Então a gente seleciona uma face, né? Seleciona, por exemplo, a face circular, vou querer com essa face circular, e automaticamente a gente não precisa ir mais agora em posicionamentos para escolher o posicionamento. Ele já aparece aqui na barrinha de pop-up, onde eu posso vir aqui, eu quero um posicionamento concêntrico. Agora eu quero essa face, com essa face aqui, por exemplo, eu quero um posicionamento coincidente, não precisa entrar no Property Manager de posicionamento, tá? Então face, Ctrl face, coloco o posicionamento, a face com a outra face também coloco o posicionamento desejado. Então ficou bem mais tranquilo agora a criação de posicionamentos no SolidWorks 2014. Bom pessoal, o posicionamento de esferas no SolidWorks 2014 também ficou muito mais fácil. Então a gente pode selecionar uma esfera, né, numa face côncava, colocar um posicionamento concêntrico. A gente pode selecionar a esfera, selecionar uma aresta aí, e deixar tangente, por exemplo. Então a gente consegue perceber que ela vai percorrer essa aresta. A gente pode selecionar a esfera, uma face não plana, né, uma superfície no caso. Também a gente consegue perceber que ela vai ficar sempre nessa superfície. Da mesma forma, aqui nessa região a gente pode deixar tangente. Num formato de carretel, por exemplo, também deixo tangente. E também nessa opçãozinha aqui que é o esboço 3D, né? Splines ou esboço 3D, a gente deixa tangente. A gente consegue perceber aqui que ele vai ficar percorrendo o caminho desejado. O SolidWorks 2014 ele possui um novo posicionamento de ranhura, tá? Então a gente pode vir agora no posicionar, né? A gente tem um novo posicionamento mecânico, que é o posicionamento de ranhura. Basta a gente selecionar aqui no caso a face que a gente quer, a face da ranhura que ele já reconhece para a gente. Uma coisa importante, pessoal, uma opção importante é que o requisito para que o SolidWorks reconheça uma ranhura é a geometria possuir os lados paralelos, tá? E os comprimentos e os raios, né? Eles têm que ser iguais. Bom, então no caso aqui eu vou deixar ela livre, por exemplo. A gente pode perceber aqui que ele vai percorrer, né? Tem os limites, que isso daí já pega automaticamente pelo posicionamento, mas também a gente pode trocar as opções. Eu posso centralizar isso na ranhura, então a gente consegue perceber aqui que ela fica sempre no centro. A gente pode vir aqui e trocar por uma distância ao longo da ranhura, então eu posso colocar o valor, né? Eu posso inverter isso daí, mandar ele para o outro lado, alguma coisa assim. E para concluir, a gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar uma porcentagem, né? Colocar um valor aqui de distância que ele vai ter da extremidade da ranhura. Bom, após feitos esses posicionamentos, a gente pode posicionar também essa face circular, por exemplo, de uma arruela, com essa face da ranhura, seleciono o posicionamento, tá? Um eixo, ele também reconhece o eixo, então eu posso colocar o eixo com a face, seleciono ranhura, ele também vai na posição. Nesse caso aqui eu quero, por exemplo, deixar uma ranhura livre, tá? Então a gente consegue perceber que ele também tem os limites já definidos. Podemos fazer também posicionamento de ranhura com ranhura, né? Então seleciono ranhura, eu quero uma ranhura entre essa e essa, um posicionamento entre as duas, dou um OK, que eu consigo perceber também que ele vai ficar sempre entre os limites dela. Bom pessoal, aqui no caso já foi feito também um posicionamento, né? Então ranhura circular também é possível de ser criadas, tá? É possível colocar aqui ranhura no rasgo de chaveta, tudo certinho. E aqui a gente tem as opções, né? A gente consegue ver aqui alguns formatos, pessoal, que ele não vai reconhecer com o posicionamento de ranhura, tá? Então foi o que eu falei no começo. Para ele reconhecer um posicionamento de ranhura, a geometria deve possuir lados paralelos, tá? E os comprimentos e os raios devem ser iguais. Muito bem, pessoal, assim terminamos a terceira parte das novidades do SolidWorks 2014. Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez eu agradeço pela atenção de todos.